16, versículo 8. Eu vou ler o versículo, os irmãos me ajudem, vamos responsivamente. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, podem ler. Vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrer. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Amém. Recomeçar. Este foi o tema nosso nesse mês que está se encerrando, último domingo. Recomeçar. E para fechar essa série de mensagens, recomeços, uma mensagem que não poderia dizer sobre aquele que é o ápice, né? O alfa e o ômega, Jesus, a morte e a ressurreição de Cristo. A morte e a ressurreição de Cristo. Recomeçar. Durante 4.000 anos o povo de Deus esperou a vinda do Messias. Dia após dia eles ouviam falar da vinda do Salvador, da vinda do Redentor, e ele veio, chegou e morreu. Todos voltaram aos seus afazeres, exceto algumas mulheres. As mulheres ficaram firmes ali na cruz, no sepulcro, né? Voltaram, além delas Nicodemos, José de Arimateia, o apóstolo João. Mas aquela multidão que seguia ao mestre, todos voltaram. Os discípulos voltaram. Parecia que era o fim. A igreja nem tinha começado, já tinha acabado. O cristianismo estava morrendo antes de nascer. A grande esperança, o autor da vida, morreu. E agora, irmãos? José de Arimateia, um homem muito rico, né? Ele entra no cenário, né? Vou fazer uma última honra, uma última homenagem ao nosso mestre. E eu não sei como estava a cabeça dele. Ele era instruído, ele era conhecedor, ele ouviu as promessas, ele sabia das promessas, ele identificou Jesus. Eu acho maravilhoso isso, porque José de Arimateia era muito rico, e apesar da riqueza dele, ele tinha tempo para analisar as escrituras, e ele chegou a uma convicção: ele é o Cristo, e passou a segui-lo. Ele sabia dos riscos, perseguição, a dificuldade que ele teria por seguir a Jesus,
Mas José de Arimateia começa a seguir Jesus, colocando em risco a sua riqueza, o seu comércio, a sua vida, a sua família. Mas Jesus morreu. E agora? Ele vai até o governador, pede o corpo. Ele tinha muita influência. O governador cede o corpo. Ele resolve fazer uma última homenagem. No outro texto fala também de Nicodemos. Ele faz um embalsamento sobre o corpo de Jesus. Eles acreditavam muito na vida após a morte. Ainda não havia uma concepção completa do que seria a vida após a morte, como nós temos hoje. E aí eles tinham o costume de embalsamar o corpo, preparar o corpo, porque eles acreditavam que na ressurreição, aquele corpo morto é que ressuscitava. O nosso corpo é uma semente, tem uma continuidade, mas é um novo corpo, ok? Então ele resolve fazer essa última homenagem. Tudo indicado é o Filho. O autor da vida morreu, o Filho de Deus morreu, a esperança morreu. E agora? Vamos fazer uma última homenagem. Até hoje nós temos muito isso. Fazemos velório, fazemos uma despedida, que acaba sendo uma última homenagem aos mortos. Irmãos, presta atenção nesse detalhe. Já fui em velório que não tinha quase ninguém além da família. Ou seja, ninguém queria fazer homenagem para aquele povo. E já fui em velório também, com há poucos dias, Dona Maria Hilário, é mãe de pastor, sogra de pastor. Tinha tanta gente, mas tanta gente, que parou todo o bairro. Todo mundo do bairro queria saber o que estava acontecendo naquela igreja. Só pastores, eu contei mais ou menos assim, a minha mente matemática, eu pensei 5, 30. Tinha uns 30, 50 pastores. Uma coisa maravilhosa, todo mundo queria fazer homenagem àquela mulher. Na hora que a neta dela pediu a palavra para encerrar, a neta dela falou assim: sabe por que tem tanta gente aqui hoje? Minha avó acordava todo dia e orava por todos os pastores, por toda a família, por toda a igreja. Houve um quebrantamento, todo mundo chorando. A última homenagem. Agora José de Arimateia, vou fazer a última homenagem. Parecia o fim, irmãos, mas era apenas o começo de uma nova história, muito maior e muito melhor. Não bastava Jesus ter nascido encarnado como homem, não bastava Jesus ter morrido, crucificado, pago o preço, a dívida dos nossos pecados. Precisava de um último ato: a ressurreição e a ascensão de Cristo. Ok? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje: a morte e ressurreição de Cristo, recomeço da humanidade, uma nova humanidade, muito maior e melhor. A família de Deus, o povo de Deus, novos céus, nova terra, tem tudo a ver com isso. Então vamos aqui no texto aqui. Eu queria quatro lições, aplicações para a gente pensar nesse texto aqui. É lógico que um texto desse tão rico daria para a gente tirar 10 com facilidade. Eu selecionei 4 para compartilhar com os irmãos, para a gente meditar juntos aqui. Versículo 43. Vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Primeira lição para nós aqui, irmãos: o reino de Deus não é limitado pela morte. Entende? Nós temos um ditado que eu já ouvi muitas vezes, eu também já falei isso, até em pregações: para tudo tem jeito, menos para a morte. É um ditado muito bonito, mas o reino de Deus não está limitado, não é limitado nem pela morte, nem a morte para o reino de Deus. José de Arimateia, rico, um ilustre membro, tinha muita coisa para fazer, mas ele estava conectado com o tempo, com as escrituras, analisando. Depois de 4.000 anos, é este o homem, o Filho do homem,
o Filho de Deus, o Cristo, é Ele, morreu. José de Arimateia ficou meio desorientado. 4.000 anos ouvindo a promessa reiteradamente, e agora o cumprimento da promessa aconteceu e morreu. Irmãos, imagina você faz vestibular, passa, aí no dia de começar as aulas, e eu já vi isso acontecer muitas vezes, entrou de greve, não tem aula, dá uma frustração. Você vai para uma empresa, começa um emprego, aí no dia de você começar a trabalhar, não, a empresa está em crise, nós não vamos contratá-la. Ou então, já vi coisa até mais triste, mais séria, um amigo meu namorou uma moça 8 anos, amiga assim, amiga de aço, de convivência, não é amigo mesmo, 8 anos, aí depois de muita pressão ficou noivo. Não é para namorar 8 anos não, hein? Viu? Estou dando um exemplo negativo. 8 anos, A gente tem que casar novo e arrumar a vida junto, sozinho. É o que a Bíblia ensina, é a melhor coisa que tem. 8 anos namorando, ficou noivo. Aí um dia virou para ela e disse, não, eu acho que não vai dar certo não. Terminou com ela, no mês seguinte casou com a melhor amiga dela. Imagina aquela moça, a frustração, a decepção. Quando ela pensou que ia resolver tudo, ficaram noivos. Aí ele termina com ela e casa com a melhor amiga dela. Irmãos, era mais ou menos algo assim que estava no coração de José de Arimateia, porque ele era um homem culto, rico, membro do Sinédrio. O Sinédrio, poderia fazer um paralelo, como fosse o STF hoje, o Supremo Tribunal Federal. Não era qualquer um que chegava lá. A verdade, hoje a gente é meio complicado, mas vamos voltar para cá. Irmãos, agora que tudo aconteceu, morreu. Imagina a mente dele, o coração dele, um homem estudioso das Escrituras. Ele não estava entendendo mais, inclusive porque ele tinha uma visão muito apocalíptica da vida de Jesus, pensando sobre o que Daniel escreveu. Eles achavam assim: o Messias virá e vai dominar politicamente. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus não está limitado ao físico, ao geográfico, entende? José de Arimateia estava ali. Todas as suas expectativas, esperanças, sonhos foram tudo sepultados juntamente com Cristo. E agora, irmãos? Uma promessa que havia sido dada há 4.000 anos, repetida sistematicamente. Todos que foram salvos no Antigo Testamento foram salvos que creram nessa promessa. O Messias virá, o Salvador vai chegar, a redenção vai acontecer. Hebreus fala que eles olhavam para essa promessa, acreditavam nessa promessa e se apegavam à promessa, e estavam dispostos a abrir mão de tudo, inclusive da própria vida, por causa dessa promessa. Agora a promessa se cumpriu, irmãos. Olha a frustração. Parecia que tudo tinha terminado. A multidão se dissolveu. Os discípulos voltaram aos seus afazeres. Pedro, que era um grande líder ali, que se destacava, sanguíneo, intrépido, cheio de iniciativa, voltou para o seu trabalho de pescador. Tiago, João, cada um voltou para o seu próprio lugar. Parecia que tudo tinha terminado. Mas, irmãos, presta atenção nisso aqui, que é onde eu estou querendo chegar com vocês. Quem serve a Jesus, quem tem Jesus, a esperança não morre nem com a morte. Amém? Quem tem Jesus é vida todo dia. Agora no domingo, passado sábado, veio domingo, Jesus ressuscita, e com ele ressuscita toda a expectativa, sonhos prometidos pelos judeus, pelos profetas. Tudo muda, tudo acontece. Irmãos, eu quero chegar nesse ponto aqui,
Muitos de nós, às vezes chegamos no final do ano com sonhos frustrados, expectativas encerradas, esperanças mortas. Mas quem tem Jesus, a esperança não morre. Amém? Hoje eu queria compartilhar isso com vocês. Recomeçar com Jesus é vida nova todo dia, é uma esperança maior a cada dia. Com Jesus é diferente. No domingo ele ressuscitou, e aqueles homens desanimados estavam agora dispostos a ir até o final do mundo. Tem um exemplo muito bom sobre isso da mulher sunamita. A mulher sunamita, ela era estéril, não podia ter filho. Ela encontra com o homem de Deus. O homem de Deus faz uma promessa que ela ia ter um filho. Daí 1 ano ela tem um filho. Aí o filho nasce, cresce. Quando o menino está com 6 a 7 anos de idade, morre. A angústia no coração dela estava uma profundidade incontrolável. Ela pede o empregado dela para ir até o homem de Deus. Ele vai e chega assim: eu não pedi você um filho, agora você me deu um filho, ele morre. Aí vai assim: creia, tenha fé. Quem tem Deus, Jesus, a esperança não morre. E aí o menino é ressuscitado. 2 Reis 4, né? Irmãos, eu quero que vocês guardem isso. O reino de Deus não é limitado nem pela morte. Nem pela morte. José de Arimateia estava ali angustiado, frustrado, mas no dia seguinte ia começar uma nova história, muito mais bonita, muito maior, muito melhor do que ele jamais havia imaginado em toda a sua vida. A ressurreição de Cristo. O primeiro da nova raça, instituída pelo próprio Cristo. Vamos caminhar mais? Olha aí no versículo 1 e 2, versículo 1 e 2 do capítulo 16. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, essa Maria aqui é Maria mãe de Jesus, né? Tiago é irmão de Jesus. No outro texto fala Maria mãe de José, no versículo 47. No versículo 1 agora fala Maria mãe de Tiago. Jesus, eles eram 4 irmãos: Tiago, José, Judas e Silas. Não Silas apóstolo. José também não é o José do Egito, né? Tiago é o Tiago que escreveu a carta, e Judas é o Judas que escreveu a carta, ok? Na época de Jesus tinha 3 Judas: o Judas traidor, o Judas Tadeu e o Judas irmão de Jesus. Então, quando fala aí Maria mãe de José, Maria mãe de Tiago, é a Maria mãe de Jesus. José e Tiago, irmão de Jesus, ok? Então, só para a gente entender aqui, Salomé compraram aromas para ir embalsamar muito cedo, no primeiro dia da semana, no domingo, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Irmãos, então, primeiro, o reino de Deus não é limitado nem pela morte. Nada para o reino de Deus. Segundo, a morte de Cristo destruiu o poder da morte. Irmãos, o último inimigo que nós temos para vencer é a morte. Ninguém está pronto para morrer. Ninguém está preparado para morrer. E mesmo aquelas pessoas que às vezes a gente pensa assim, fulano está nas últimas da morte. Quando morre afeta a gente. A morte é o nosso último inimigo. Mas a morte de Cristo destruiu o poder da morte. A morte não tem mais poder sobre o cristão. A morte para o cristão é apenas uma porta de passagem para a nova vida, a vida eterna. Quando Jesus morreu, Jesus venceu a morte, pagou a nossa dívida, limpou os nossos pecados, quitou os nossos pecados, e agora a morte não tem mais esse poder, esse aguilhão, essa força. Nós não precisamos mais ter medo da morte. Todos nós vamos morrer, a não ser que Cristo volte antes.
Mas a morte para o cristão não tem esse poder, é apenas uma porta de passagem para a vida eterna. Então, na morte de Cristo, Ele matou a nossa morte, e na ressurreição, Ele transformou a morte em vida. Entende? Morte e ressurreição de Cristo. Ou seja, a morte para nós é apenas uma passagem, um sono, né? Um momento em que nós vamos para a eternidade. C.S. Lewis gosta muito de falar sobre isso. E aí vai assim, e aí, irmãos, quando nós passarmos essa última porta, a morte, então cada dia vai ser melhor do que o anterior. Depois de 1 milhão de anos que nós estivermos na eternidade com Cristo, não vai ter diminuído nada o prazer de estar no céu. Pelo contrário, cada dia é melhor. E também, irmãos, uma outra coisa muito importante é que nesse mundo vai ter aflições. João 16, 33. No mundo passais por aflições. Isso é como se fosse um aguilhão, lembrando a gente do último inimigo, que é a morte. Mas Jesus venceu o mundo, Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou. Quando nós entramos em união com Cristo, nós recebemos esse poder para passar pela morte sem sermos afetados. Porque eu estou querendo que vocês entendam isso aqui, irmãos. O Evangelho, uma palavra grega, significa boas novas, boas notícias. Mas se não houvesse a morte e ressurreição de Cristo, não haveria boa notícia. Se Jesus tivesse apenas morrido, o Evangelho seria uma má notícia. Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. Amém? E com isso, Ele venceu a morte e transformou a morte em vida, vida eterna, vida em abundância. Nós precisamos encarar essa vida de frente. Vai ter lutas, vai ter provações, vai ter aflições, vai ter enxame de abelha. Eu estava pensando comigo, eu fui picado uma vez em Raposos, né? Por uma abelha, uma vez, nunca mais eu vou esquecer da minha vida. Não sei se a minha era mais poderosa ou se eu era mais mole, né? Agora imagina 7 picadas de abelha, 40 picadas de abelha. Deus me livre, dá um interesse nesse sítio que eu não vou lá nunca, né? Irmãos, a morte é a nossa convivência no dia a dia, mas nós não precisamos ter medo da morte. A morte de Cristo venceu a nossa morte, ok? O Evangelho é boas notícias sempre, em todas as nações. Aonde o Evangelho chega, é alegria, é graça, é paz, é amor, é vida e vida em abundância. Amém? Tem esses dias que a gente está seguindo muito o reverendo Ronaldo Dória, né, que está fazendo tratamento de quimioterapia, câncer, né, e ele é fantástico, né? Até doente ele abençoa a gente, né? Aí estava lá, acabou de publicar mais um livro. O Ronaldo Dória, ele fala lá, quando ele chegou numa tribo na Amazônia, já tinha uma igreja construída, já tinha uma cruz, alguém tinha chegado antes dele. Aí chegou numa outra tribo, né, que não tinha nada, e aí eles começaram a pregar o Evangelho. Ele viu a diferença entre uma tribo e outra, e aí o pessoal daquela tribo, olhando tudo aquilo, tendo conhecimento, recebendo as notícias, as comparações, e às vezes eles usavam de ilustração. Olha aquela tribo que está vivendo sob o poder do Evangelho, como é diferente. Olha essa tribo, vocês precisam do Evangelho. Aí seria que um dia estava na beira do rio lá, aí uma criança, na sua pureza e simplicidade, chegou para o reverendo Ronaldo Dória, assim: há quanto tempo vocês têm o Evangelho? E ele, cheio de orgulho, né? Ó, a Igreja Presbiteriana do Brasil já tem mais de 150 anos, isso há pouco tempo. Ela chegou no Brasil em 1859. Aí o menino falou assim: por que só hoje que o senhor veio falar isso para os meus pais? E meu avô e minha avó que morreu sem saber disso? Diz Ronaldo Dória, que saiu, foi orar e chorar de vergonha. Irmãos, onde o Evangelho chega,
é muito diferente. Quando o Evangelho entra numa família, sai a morte e entra a vida em abundância. Nós somos embaixadores da vida, canais de vida, instrumentos de vida, lá no seu trabalho, lá na sua casa, na sua escola. Deus te chamou, te escolheu, te capacitou para levar a vida onde tem morte. Amém? O reino de Deus não é limitado pela morte. A morte de Cristo destruiu o poder da morte sobre nós. Agora nós somos instrumentos de vida e vida em abundância. Vamos mais um aí? Olha o versículo 3 e 4 aí. Gente, isso aqui é muito interessante. Versículo 3, versículo 4. Diziam umas outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Jesus é Deus Todo-Poderoso. Até na morte Jesus faz milagres. Era muito comum naquela época, os túmulos eram mais ou menos um negócio desse tamanho aqui. Só que não tinha um portão com cera para você fechar. Então vocês entravam no túmulo e aí tinha caixões que eram colocados nas paredes assim. Então chegava lá, José de Arimateia, esse túmulo era o túmulo da família dele. E aí colocava lá dentro, né? Às vezes deixava numa mesa, passar os dias de embalsamento, essas coisas. Depois aquilo era incrustado na parede, né? Os ricos, né? Estou falando aqui já de Arimateia, que era rico. E eles colocavam uma pedra enorme do lado de fora para guardar o túmulo. As mulheres que estavam ali, que não se afastaram, que não voltaram atrás, que não voltaram aos afazeres, eu tentei imaginar e pensar, me colocar no lugar delas. Será que elas estavam crendo na ressurreição? Aí eu disse, não, elas foram embalsamar, então elas não estavam com essa 100% de certeza. Mas uma coisa é certa, todos se afastaram. Os discípulos falaram: Senhor, eu vou contigo até a morte. Afastaram. Pedro: Senhor, ainda que todos te neguem, eu vou com o Senhor. Voltou atrás, negou Jesus e voltou. As mulheres estavam ali. Passaram ali a sexta-feira, no sábado, como era costume, elas foram para o templo. Mas no domingo cedo, né, bem cedo, elas levantaram e foram, né, muito cedo, elas foram ao túmulo. Só que elas tinham uma preocupação muito séria: quem vai tirar a pedra da porta do túmulo para a gente entrar? Era uma preocupação séria, mas totalmente desnecessária, porque Jesus já tinha chegado antes dela, já tinha feito milagre, já tinha removido a pedra, já tinha aberto o caminho para elas entrar. Elas estavam preocupadas em embalsamar o corpo de Cristo, dar a roupa adequada. Mas quando elas chegam ali, a pedra que guardava o túmulo, o sepulcro, né, já havia sido removida. Irmãos, eu quero que vocês entendam duas coisas aqui muito importantes para nós aqui. Olha, Jesus é Deus Todo-Poderoso, Onipotente, e Jesus já está na nossa frente. Amém? Muitas vezes nós somos tomados de preocupações sérias, mas totalmente desnecessárias, porque Jesus já está lá na nossa frente, entende? Elas não precisavam ter essa preocupação. Irmãos, as preocupações, elas sugam as nossas energias. A maioria dos enfermos hoje são doenças psicossomáticas. Doenças psicossomáticas. Há poucos dias atrás eu estava vendo um médico, uma live com o doutor Ismael Sobrinho, que é um psiquiatra. Aí falou assim: olha, eu poderia dar alta, liberar do hospital metade dos meus pacientes, se eles simplesmente conseguissem perdoar a si próprios. As doenças que eles têm não são doenças de causas físicas, mas doenças emocionais
psicológicas, psicossomáticas, doença da mente, da alma e do coração. Irmão, nós precisamos entender isso aqui. Elas tinham uma preocupação muito séria, mas era totalmente desnecessária, porque Jesus estava cuidando daquilo. Às vezes nós podemos estar assim: quem vai remover esta pedra? Coloca na mão de Jesus. Coloca na mão de Jesus. E aí, irmãos, uma outra coisa muito importante nesse versículo: o túmulo vazio de Cristo virou ali a mola propulsora, a base, a origem da igreja. Quando eles viram que Jesus ressuscitou, eles tomaram um impulso muito grande. O apóstolo Paulo chega ao ponto de falar em Colossenses que o evangelho chegou até os confins da terra, do mundo conhecido da época. O túmulo vazio, a ressurreição de Cristo. A melhor prova que nós temos hoje da ressurreição de Cristo é a igreja, seguidores de Cristo, pessoas que tiveram um encontro com Cristo, que receberam Cristo, que foram alcançados pela graça de Cristo, transformados pelo poder de Cristo, né? Pessoas como o apóstolo Paulo, que era perseguidor, mas quando teve um encontro com Jesus, de perseguidor, tornou-se um seguidor de Jesus e levou a graça de Deus para todo mundo. A pedra estava removida, Jesus estava no controle. A ressurreição de Cristo. Nenhuma outra religião tem um líder que ressuscitou. Nenhuma outra religião. Apenas o cristianismo. E a ressurreição de Cristo é a base da igreja. Nenhuma outra coisa, nem dinheiro, nem poder, nem capacidade, nem ensino, nem estudo, coisas que as outras religiões têm, e algumas têm até melhores que nós, por exemplo, boas obras. Mas a única religião que tem Cristo como base, como pedra, a ressurreição de Cristo como fundamento, é o cristianismo. E isto mudou. Homens e mulheres que haviam fugido, abandonado, negado, agora estão dispostos a morrer, a enfrentar o Império Romano, por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Irmãos, a gente precisava ter uma visão desse Deus Todo-Poderoso, onipotente, que cuida de nós, que se importa conosco, que está atento às nossas preocupações. Quando a gente aprender a se entregar totalmente, incondicionalmente, nós vamos ver coisas grandiosas acontecendo. Aquelas mulheres, elas não abandonaram, não negaram, mas elas estavam sendo sugadas por preocupações desnecessárias. Jesus já tinha resolvido tudo para elas, ok? Tem um Osni, quando ele estava aqui, o missionário Osni, ele trabalhou no Oriente Médio há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Aí eu levei para pregar para ele, ele estava contando uma história, que até eu já sabia alguma coisa dessa história. Lá no Oriente Médio, um rapaz, filho de um dos sheiks lá, o pessoal lá, né, um pessoal muito rico, né, de petróleo, converteu. Esse rapaz andava nas ruas de Ferrari, desfilava com tudo do último modelo, muito rico. Aí ele aceitou Jesus, entregou a vida para Jesus, né, assumiu um compromisso com Jesus, foi batizado. E aí chegou em casa e falou assim: não, eu não posso ficar com isso só para mim. Ele sabia dos riscos, ele foi orientado, foi discipulado, ele sabia que ele não podia compartilhar o evangelho livremente lá no Oriente Médio. Os missionários têm uma tática, irmãos: quando alguém converte e é conhecido da comunidade, eles tiram aquela pessoa dali e colocam em uma outra localidade, porque é risco de morte. Mas esse rapaz estava tão impactado, tão apaixonado por Jesus, cheio da graça, cheio do poder do Espírito Santo, reuniu a família e falou:
eu agora pertenço a Cristo. Na mesma hora, imediatamente, o pai levantou da mesa, todos levantaram, e aí veio, né, uma tia dele e falou: ó, seu pai falou para você deixar essa besteira. Eu não posso negar Jesus, não tem mais jeito, não tem mais volta. Aí ele foi desertado imediatamente, ele foi expulso de casa sem nenhuma roupa do corpo, ele foi expulso. Depois de uns 3 meses, o missionário Osni conseguiu localizar, vivendo entre mendigos. Ele tinha uma cabaninha dessas que a gente vê por aí assim, né, uma barraquinha, um colchão e um fogão desses assim, manual. Só isso. Aí disse o Osni, e conversou com ele e tal, orou com ele, e aí ele disse: não, Osni, eu estou aqui agora, estou evangelizando esses mendigos aqui, mas é só um tempo, depois eu vou seguir meu caminho, mas já que eu estou aqui, eu vou aproveitar para falar de Jesus para eles. E ele estava ali evangelizando Jesus, os mendigos falando de Jesus, cheio de alegria. O Osni acompanhou ele ali nos trabalhos, evangelização. Aí o missionário Osni, né, com essa ideia materialista, consumista que a gente tem no Oriente, dizendo que depois ficou morrendo de vergonha. Mas o Osni perguntou para ele: você não se arrepende? Ele: do que, Osni? Você não arrepende de ter largado daquela vida? Você andava de Ferrari, você viajava, você tinha dinheiro, você tinha luxo, você tinha riqueza à sua disposição, e agora você perdeu tudo. Ele: não, Osni, era isso, você está errado. Agora eu ganhei tudo. Aquilo era apenas sombra, aquilo era apenas vaidade. Agora eu tenho a verdadeira razão para viver, e não vou parar. Irmãos, é assim. Quando a gente entende quem é Jesus, o que está à nossa disposição, agora nós temos tudo. Essa é a verdadeira vida, a vida que vale a abundância. E o último aqui, irmãos, para a gente encerrar, então, ó, o reino de Deus não é limitado pela morte. A morte de Cristo destruiu o poder da morte sobre nós. Jesus é Deus Todo-Poderoso e vai adiante de nós. Nós não precisamos ter preocupações desnecessárias, ok? Então, o último ponto aqui: recomeçar, que foi a série de pregações desse mês. A ressurreição de Cristo é o recomeço de uma nova vida, muito maior e melhor. Olha o versículo 7 aqui: é a base e também o centro da nossa fé. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia, lá o verei como eles vos disse. E aí, irmãos, Jesus ele ressuscita e vai atrás dos discípulos. Os discípulos haviam abandonado Jesus. O próprio Pedro, que tinha prometido, jurado que estaria com Jesus ainda que custasse a morte, largou tudo e voltou. Eles desistiram de Cristo, mas Jesus nunca desistiu deles. Jesus ressuscitou, primeira coisa que ele faz: avisa que eu estou indo para Galiléia, como eu falei, quero ter um encontro com eles. Agora Jesus vai lá, vai instituir a Santa Ceia, vai encontrar com Pedro, vai restaurar Pedro, vai melhorar a fé de Tomé, e vai dar uma nova ordem, uma nova comissão, a grande comissão para eles. Irmão, onde eu estou querendo chegar aqui? Quando Jesus morreu, todos se afastaram, exceto as mulheres. Mas quando Jesus ressuscitou, vai atrás deles, restaura a fé, dá uma nova comissão para Pedro, a grande comissão. Agora eles estão dispostos a ir até o fim do mundo, morrer por Cristo, apanharam por Cristo, foram açoitados, presos, cortados a fio de espada, jogados na arena com leões. Muitos morreram por causa da fé. Na verdade, só o apóstolo João que não morreu por causa da fé, mas foi jogado numa ilha com feras selvagens para ser morto por feras. Irmãos, o que aconteceu? Discípulos que estavam tímidos, com medo, abandonados, mas quando tiveram um encontro com Jesus ressuscitado, mudou tudo.
mudou radicalmente a vida de cada um deles. A ressurreição de Cristo trouxe uma nova vida, fé, esperança, perdão, restauração, recomeçar. Os discípulos já não se consideravam discípulos, mas Jesus nunca demitiu eles do cargo de discípulos. Irmãos, presta atenção nisso aqui, ó. Quem tem Jesus, entrega a vida para Jesus, Jesus nunca mais abandona nem larga. Jesus segura a nossa mão. Se cair, não ficará prostrado, porque Jesus levanta pela mão. Os discípulos agora tinham uma nova motivação, a ressurreição de Cristo. Irmãos, se Jesus ressuscitou, nós vamos ressuscitar com Ele, então a morte não tem mais poder, não tem mais efeito. Morrer é lucro. Entende? Morrer é lucro. Viver é Cristo, morrer é lucro. O Spurgeon fala assim, e ele morreu com 56 anos de idade. Foi um dos maiores pregadores da história da humanidade. Se nós tivermos menos tempo aqui na terra, porque nós nos gastamos na obra de Cristo, então nós vamos ter muito mais tempo na eternidade. É apenas uma metáfora, né? Mas é para a gente entender, morrer é lucro. Então, irmãos, onde nós queremos chegar com isso tudo aqui? Primeiro, não importa o seu passado, não importa quantas vezes você abandonou a Cristo, não importa quantas vezes você teve vontade de desanimar, Jesus jamais abandona as suas ovelhas. Amém? Jesus vai adiante de nós, Jesus remove a pedra, Jesus faz algo extraordinário, maravilhoso. Segundo, a ressurreição de Cristo é a base da nossa fé e esperança. O pior que pode acontecer é a morte, e a morte para nós é lucro. Amém? Porque nós vamos ressuscitar muito maior, muito melhor do que nós estamos hoje. Não haverá luto, nem choro, nem dor, nem enfermidade. Jesus, ele vai atrás dos seus discípulos e dá uma nova motivação para viver. O poder. Então eu quero concluir com isso aqui, olha. Jesus quer restaurar a nossa fé e a nossa esperança. Hoje, Jesus quer remover a pedra que está nos impedindo de avançar. Então, duas aplicações para você pensar. Jesus quer restaurar a sua fé e a sua esperança, te dar uma vida em abundância. E segundo, Jesus quer remover a pedra que está sugando a nossa energia, as nossas emoções, que nos impede de avançar, de ter uma vida em abundância. Ok? E para encerrar essa série que nós fizemos esse mês, né? Ainda que pareça o fim, não desista, não desanime, apegue-se a Jesus. Com Jesus nós temos nova vida e vida em abundância. Vamos orar?